Estou vendo carinhas novas aqui, estou bem feliz. Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Isso, que lindo. Hoje é dia do pastel na casa, né? Uma quarta sim, uma quarta não, a gente faz a pastelada para auxiliar. Né? Quem quiser pastel, é só depois do estudo a gente faz as entregas. É só pedir a Jaque, que está passando aí com a pranchetinha, né? Se quiser um pastelzinho para levar para jantar, já auxilia a casa também. Vamos ficar tudo gordo, cheio de banha. Então, nós também temos a intenção de nos mudarmos no mês que vem, né? Daí a gente vai fazer uma inauguração num sábado, queremos todos vocês lá. Para nos prestigiar, foram 8 meses, né? Ainda falta mais um pouquinho, mas vai dar uns 8 a 9 meses de bastante suor, sacrifício e sangue. E lágrima. E caos. E lágrima. E caos, mas a gente está bem feliz, porque é um sonho, né? Um sonho e realmente se realizou até muito rápido, eu achei. A espiritualidade realmente abriu as portas e os caminhos para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então vamos pedir a permissão para a espiritualidade da casa para abrir os trabalhos dessa noite. Vamos todos juntos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Hoje eu vou falar para vocês, em comemoração ao Setembro Amarelo, sobre o suicídio. A gente sabe que com essa nova era, né? Essa transição planetária, está acontecendo muito suicídio pelo Brasil, pelo mundo afora, de pessoas querendo matar suas dores, suas angústias, o desespero. E nesse momento é um momento de nós que sabemos as consequências de um suicídio, podemos estar realmente orientando essas pessoas, porque às vezes elas precisam um pouquinho de atenção e um pouquinho de despertar. E às vezes por uma palavra amiga, uma frase, um abraço, ou dizer para eles, Jesus está contigo, às vezes liberta ele desse pesadelo que é achar que tirando a sua própria vida vai tirar a sua dor. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho o que o Espiritismo fala sobre o suicídio. Existem 2 tipos de suicídios. Eu já até uma vez ministrei essa palestra, mas em decorrência do Setembro Amarelo eu resolvi, no finzinho, né, falar para vocês sobre o suicídio. Existem dois tipos de suicídio, o inconsciente e o consciente. O inconsciente é aquele que a gente comete todos os dias através das paixões, dos vícios, de várias ordens, né? Quem lembra do livro do André Luiz, Nosso Lar, né? André Luiz, então, acordou no umbral como um suicida. Por quê? Porque ele era boêmio, vivia na noite, bebia, fumava, desvarios do sexo e por aí afora, certo? Então, ele foi queimando o fluido vital. Quando nascemos, nós nascemos com uma porção de fluido. E esse fluido, ele tem uma durabilidade, alguns 10 anos, alguns 15, alguns 20, alguns 30, alguns 80, a minha avó 100. Né? Já está o fluido esgotando, mas está ali, não quero morrer. Também esse fluido, às vezes, ele é estendido pela própria espiritualidade quando a pessoa está numa missão e realmente ela está sendo importante a permanência dela no planeta. Então acaba ganhando uma moratória.
Outros acabam indo antes por própria inconsequência deles mesmos, né? E tem o suicídio consciente, que esse é muito grave, porque a pessoa conscientemente arquiteta um plano para tirar sua própria vida. Então ela não é de uma hora para outra, ela vem já com o tempo, pensando, adquirindo coragem, né? Porque ao mesmo tempo que tem que ser corajoso, é um covarde, por não conseguir encarar os desafios da vida, né? Achando que tudo é mil maravilhas, e não é. Nós estamos, quando a pessoa entende que ela está então encarnada num planeta de prova e expiação, ainda é um planeta de sacrifícios, de dores, de sofrimento, é a condição do nosso espírito. Nosso espírito é atraído para esse planeta devido aos nossos próprios débitos que a gente tem com a espiritualidade ou com as leis divinas. Cometer um suicídio realmente é atentar contra as leis divinas, além da sua própria vida. Eu vou contar para vocês, eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês, antes de continuar sobre o suicídio, né? Que a maioria dos suicidas, eles não querem matar o corpo físico, né? A maioria dos suicidas quer matar a sua dor. Então eles pensam assim, vou me matar, a minha dor vai acabar, mesmo aqueles que acreditam que existe uma vida após a morte, mas é aquela vida que vai aguardar o juízo final, Jesus voltar para que todos então levante da tumba, né? E viver eternamente. Mas eles, em qualquer religião cristã, qualquer religião cristã, é asseverado quanto ao suicídio, né? Só Deus pode tirar a nossa vida. Só Deus. Ele nos deu e Ele tira na hora certa. E nós, no estado de vigília, quando estivermos lá na espiritualidade, a gente pede muito para estar aqui. E quando chega aqui, o desafio é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a gente... Quem nunca disse, meu Deus, não é fácil viver. É muito desafio. E às vezes, se a gente não tem esse conhecimento, às vezes a gente tolhe a vida da gente, tira, ceifa a vida da gente por sacrifícios, né? Por muita dor, né? Muita dor. E existem várias possibilidades dos suicidas, as tendências, geralmente financeiro, muitas pessoas que estão no financeiro derrotado, traição, né? Desprezo de alguém, injúrias, calúnias, né? Injustiças. Então cada um tem o seu momento e sabe aonde aperta o seu calo, né? Aonde dói dentro da gente. Então, geralmente, para ser um suicida, a dor está insuportável. Está insuportável. Mas a pessoa que tem a concepção da vida após a morte, que conhece a espiritualidade, que estuda a espiritualidade, vai pensar muito antes de cometer um suicídio. Então, eu vou ter uma entrevista, tá? Com o Chico Xavier, aonde ele... é muito legal. Outra vez que eu dei a palestra, eu não falei sobre isso. E eles então interrogam, eles invocam o espírito suicida e eles interrogam. Eles fazem 11 ou 12 perguntas para ela e ela responde. E essas perguntas, ela é muito explicativa, ela não precisa nem falar mais nada, só internalizar a resposta dela. Então ela fala assim, ó, aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado e suicida comum. Sabe quanto eu que não existem casos absolutamente iguais. Então, vamos lá, vamos desmistificar isso também. Um suicida pode ser consciente ou inconsciente, cada um tem um débito anterior já. E mais o débito cometido com o suicida. Então não tem como dizer assim, todos vão para o vale do suicida. Todos ficam no corpo apodrecendo, vendo o corpo sendo deteriorado pelas bactérias e bichos. Não, nem todos, certo? Então cada um tem uns que se suicidam e já são levados na sequência. Então isso tudo é da moral da pessoa que comete o suicídio, né? Então aqui daí ele vai falando, cada um de nós é um mundo por si. E é verdade, né? Nós mesmos somos os nossos opositores, né? Cada um de nós é um mundo em si, né?
cada um com as suas dores, com os seus sentimentos, cada um com as suas desavenças, com as suas expectativas. Então, cada um é um universo, cada ser humano é um mundo, é um universo. E às vezes a gente conseguir adentrar nesse universo, observar e tentar esclarecer para nós mesmos algo que a gente sabe que está ali dentro, é difícil. E aí ele continua. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer que se trata de uma jovem senhora que, há precisamente 14 anos, largou o corpo físico por deliberação própria, ou seja, suicídio consciente, deliberação própria. Okay? Já que não podemos largou por deliberação própria, ingerido um veneno formicida. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em uma novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio de Janeiro aos 32 anos de idade, deixando um esposo e um filhinho em casa. Não era uma pessoa de cultura excepcional do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na Terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres da esposa e de mãe. Passemos, no entanto, as 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e transcrevo na íntegra. Então, eles evocaram numa mesa mediúnica o espírito dessa suicida e fizeram as perguntas para ela de como que aconteceu durante o suicídio e no decorrer depois do desencarne. E às vezes até choca um pouco a gente, mas o objetivo é esse, né? As pessoas que estão nos assistindo em casa, é de que antes de pensar em um suicídio, lembre-se dessa senhora. Aí eles perguntam assim: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção da vida depois da morte? Ela responde: seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Ou seja, então ela está dizendo que ela ia, talvez, numa igreja, ia lá, rezava, ia embora, via o circular, via as pessoas, o vestido das pessoas, uma fofoquinha ali e tal, ia embora, mas não era aquela fé que ela realmente praticava. Então ela deixou claro aqui. Depois eles perguntam assim para ela: para ser sincera, ela diz, não admitisse que fosse encontrar a vida aqui. Ah não, e daí ele pergunta: fé religiosa, situação, não. Para ser sincera, não admitia que fosse encontrar a vida aqui, como a vejo tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Então aqui ela está dizendo que ela se matou e ela não imaginava que ela ia ver a vida tão cheia de problemas, com mais problemas ainda do que ela tinha aqui. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Tá, daí você tomou o formicida, aí você se viu morta. Você estava consciente ou inconsciente? O seu espírito, ok? Não é o cérebro. Claro que se ela estava morta, não existe mais nenhuma vibração no cérebro, né? Frequência, não sei como é que se chama. Não conseguia sequer mover um dedo, ela falou. Mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ela falou: ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. A maioria das pessoas que tiram a sua própria vida, depois eles se culpam, porque eles veem os parentes sofrendo, os filhos sofrendo. Eles veem que eles não tiraram só a sua própria vida, eles foram até egoístas, ao ponto de tirar a sua própria vida, e as pessoas que aqui deixam se culpam, acabam se culpando por não conseguirem talvez auxiliar. O que eu fiz de errado? Por que aquela pessoa cometeu o suicídio? Quais as primeiras impressões, então? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão, que é aquele funerário, né? Como é que é?
Caleça. Rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Lembrando que a pessoa que comete suicídio, ela fica grudada no corpo. Por quê? Porque ela ainda tem ligação com o corpo físico. Ela tem uma ligação muito forte com a matéria, porque tem fluido ali ainda. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao próprio cadáver. Pelos nós de uma corda grossa. Ou seja, grossa, porque não tinha como romper a corda. É magnetismo, assim, como um imã, assim, ela não conseguia sair do corpo físico. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Então ela estava ali, imóvel, consciente, e via o corpo dela se batendo dentro do rabecão. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para uma mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriram o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos ou se a dor indescritível que me percorria a forma, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto. Tem mais. Porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava e não me via. Recorri à prece no sofrimento. Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Por que dores físicas, se ela já tinha morrido? Pela ligação daquele espírito ao corpo. Muitos espíritos que vêm na nossa casa ditar cartas suicidas, a Andréa leu na semana passada, eles comentam que eles sentem frio, que eles sentem sono, que eles sentem fome. Por quê? Porque eles estão ligados muito à matéria. E aí eles sentem esses tipos de sensação física, mas não é física. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que me lançava a mão muito mais tarde. Muito mais tarde, então ela começou a orar. Encontrou amigos e parentes. Encontrou amigos e parentes em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. Ela não enxergava, não tinha como ela enxergar. Ela estava entorpecida pelo cometimento do crime contra ela mesma. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Então ela se sentia material, ela se sentia materializada, tanto quanto se ela tivesse na forma terrestre. Senti-me completamente sozinha e desamparada. Daí eles perguntaram, assistiu o seu próprio funerário, o seu próprio enterro, com o terror que meu amigo é capaz de imaginar. Ela só respondeu isso. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sobre a terra sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida, então, irmã? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertar. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta,
dilacerada. Não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios. Ela saiu meio perturbada. É a perturbação da morte, né? Ela mais ainda pela consequência. Ela tinha 32 anos. Se ela fosse viver 70, ela tinha o dobro do tempo para viver. Então, olha a quantidade de fluido que essa senhora tinha. E a gente sabe que esse fluido é ouro no espiritual. É ouro para obsessores, para vampirizadores. Daí ela falou: não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada na corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Claro que aproveitaram, né, de uma senhora que estava desesperada, com dor, e não tinha a noção de que ela não precisava ir. Ela se sentiu subjugada. Ela estava perdida, ela não tinha conhecimento. Ela não tinha conhecimento nenhum. Não vi se ela dizer que a religião dela era ir na igreja, olhar as poucas modas que tinham e ir embora. Obedeci para logo. Fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro. Abusaram da minha condição de mulher sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Perguntaram elas. Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive a permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o meu suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companheira e escolhera para a segunda esposa a rival por quem eu me matei. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito e meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e de conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e não só possuía anular as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pessoa por qual ela se matou, depois cuidou compassivamente e amorosamente do filho dela. Então, ela só tinha aquela senhora para poder orar por ela, para que ela cuidasse bem do filho dela. E ela tirou a vida dela em detrimento de uma traição, sem saber das consequências. Hoje, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos as consequências. E muito mais nos será cobrado, porque nós sabemos desse despertar. Pouco a pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração. Então, ela permaneceu no lar e pouco a pouco ela foi vendo que a mulher era uma pessoa boa, de qualidades e de coração. E hoje a amo, deveras por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Então, de imediato ela teve duras obrigações. Ela se sentiu realmente destruída. Ela tentou matar sua vida, para matar sua dor, para não ter as consequências. Quem sabe até o marido não teria nem ter trocado ela. Mas ela cometeu essa grave tentativa contra a sua própria vida. E depois, daí eles perguntaram para ela: o que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade o meu próprio burilamento, e qualquer que seja a provação que me espera nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra,
Outra vez, quando então conto retornar ao ponto de evolução em que me estacionei. Ela estacionou. Por que ela estacionou? Quando eu cometer a minha vida, ela vai ter que voltar no ponto que ela tirou a vida dela, com os mesmos desafios e sofrimentos, só que ela já vai vir com problemas físicos. Ela vai vir com um gravame ainda do suicídio. Que isso, o suicídio, ele marca o perispírito, ele deixa feridas no perispírito. E esse perispírito vai compor o meu corpo físico em outra hora. Aqui, meu caro, termina o curioso depoimento em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa inclinada a se matar, é possível que você alcance o objetivo almejado, quem sabe. O amor tem força para convencer e instruir. Mas se você supõe que esta mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito do tentando. Digo isso porque, se estivesse aí no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida que eu julgaria tratar-se de uma história da Karasune. Então aqui o repórter que veio trazer essa senhora para responder essas perguntas, ele disse que se ele estivesse aqui e alguém lesse ou desse a ele para ele ler essa história, ele ia dizer que não se passava de uma história da Caixa. Mas, como ele falou, tentem, vá que uma pessoa internalize e faça diferente. Nossa, semana passada, a Andréia deu uma palestra dela e ela teve um depoimento de uma pessoa que ouviu a palestra e falou que tirou um pouco da angústia do coração. Né? Quando a gente tem a noção das coisas que podem nos acontecer, né? Que a gente sabe que isso é uma consequência, talvez a gente pense um pouquinho mais. Porque a gente não vai conseguir matar a dor. A gente vai potencializar a nossa dor. E isso é uma forma de se pensar. Né? Por que as pessoas cometem um suicídio? São várias as causas, né? Como eu falei anteriormente. Materialismo severo. Né? Pessoas que acabam se pegando muito na parte material, esquecendo de ser e só ter. E por ventura da vida, a vida acaba trazendo ele para uma nova condição. Né? Ali perto da minha casa, onde eu morava, uma família inteira se suicidou. Porque faliram. Família inteira de marido e mulher. Né? Depressão, enfermidades incuráveis. A pessoa então tem uma enfermidade, ela sabe que é incurável, ela quer acabar com a dor porque vai morrer mesmo. Ah, já vou morrer mesmo, então já vou adiantar. Para que eu vou sofrer? Para que eu vou postergar isso aí até o meu limite do sofrimento? Se eu não posso tirar minha vida agora. Não tem noção das consequências. Porque quem tem noção das consequências nunca cometeria um crime desse. Né? Fanatismo religioso, negligência e abandono da família, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Então, tem várias causas que as pessoas acabam abrindo a mão da sua vida para tentar fugir. Né? É uma fuga da dor, né? E acaba adentrando no mundo espiritual com muito mais dor. Então, nós que somos estudiosos da doutrina dos espíritos, sabemos que a vida continua. Que a morte é uma continuação da vida. Que devemos sim passar por todos os desafios que aqui viemos buscar. Nós pedimos. E eu tenho certeza que o nosso fardo não é maior do que a gente pode suportar. Mas às vezes pelas nossas fraquezas morais a gente acaba desistindo da própria vida e trazendo angústias para nós e para as pessoas que vivem conosco. Mas lembrando da misericórdia divina, né? Se a gente for adentrar em outro tipo de segmento religioso, eu tenho um parente meu que não pôde ser velado
dentro da igreja que ele frequentava desde pequenininho, porque ele era suicida. Não poderia nem ser enterrado no cemitério onde a família era enterrada, porque para eles o suicida não tem mais chance. Vai para o inferno direto e do inferno nunca mais sai. E a doutrina dos espíritos não fala isso para nós, né? Não existe dores eternas. Não existe suplícios eternos. Deus é misericordioso. Nós vamos sim reparar as escolhas que nós fizemos. Com certeza. São escolhas e toda escolha tem que haver uma renúncia, né? Renunciei à vida, vai acontecer que eu vou ter que dar cabo do que eu fiz com a minha vida. Ok? Mas é um período, não é eterno, não é fritar eternamente no fogo do inferno, né? Ou fogo que não pega fogo, né? Como que a gente pode prevenir talvez um suicídio, né? A gente pode tentar prevenir, né? Tentar auxiliar aquela pessoa de alguma forma, né? O próprio centro espírita, né? O próprio encaminhar uma pessoa para um centro espírita, se ela ouve uma palestra, né, sobre o suicídio, ela já vai ter uma outra visão sobre o suicídio, né? Prece, estudo no trabalho, trabalho no bem, né? Usar a cabeça, não tem aquela frase que diz que cabeça ociosa é a oficina do diabo? Então, usar a cabeça, estar sempre buscando o seu melhoramento. Sim, eu posso buscar o meu melhoramento físico, material, mas eu não posso esquecer também do meu melhoramento espiritual. Porque é ali que nós buscamos, na fonte divina, tudo para que a gente consiga vencer. É ali, a gente não tem como se afastar de Deus. A gente é autônomo, mas a gente não é independente de Deus. Não tem como. A gente saiu da fonte. Não tem como eu cortar o vínculo com a fonte. Porque daí eu vou ter uma autossuficiência temporária, como encher um tanque. Eu encho um tanque, ele tem uma automação até, sei lá, 400 quilômetros com tanque. E depois? Depois eu me vejo à deriva. Portanto, essa conexão com Deus é permanente. Não tem como a gente se desconectar da fonte. E quando a gente se desconecta da fonte, a gente acaba dando vazão a espíritos zombeteiros, né, que estão aí ao léu, né, querendo que a gente sucumba mesmo. Querem mais um para gangue deles. Querem também, como fizeram com essa senhora, monopolizar, escravizar. Por quê? Pelo medo. É o medo que eles incutem na pessoa que se sente culpada por ter cometido o suicídio. Elas não, eu mereço. Quantas pessoas que estão aqui encarnadas que sofrem alguma represária ou sofrem de qualquer tipo de espécie, e elas dizem, não, mas eu sou culpada. Eu sou culpada. Se eu sou culpada, eu mereço. Se eu mereço, vem comigo. A culpa nos arrasta para grotas infernais de desespero, de dor. Nós não podemos nos sentir culpados. Aconteceu algum fato? Ok, eu errei, terei outra oportunidade. Porque no momento que eu entro no processo de culpa, eu me algemo. Pode me levar, eu sou culpada. E a própria consciência que faz isso conosco, a própria consciência que nos arrasta. Então, que a gente possa exercitar. Os erros estão aí para que a gente aprenda. Então vamos aprender com os nossos erros sem nos culpar. Não arraste corrente. Por que sofres? É uma pergunta que a minha guia faz o tempo todo quando ela dava consulta. Por que sofres? A gente escolhe sofrer. Nós somos os nossos próprios algozes. Nosso opositor. Nós somos o nosso próprio demônio, para ficar bem claro. Então, vamos nos conscientizar que a gente pode sim se transformar sem ter que puxar culpa junto. Eu errei, ok, aceita, traz pra luz, errei, vou continuar. A dor também não é eterna, nada é eterno. Lembra a frase de Chico Xavier? Tudo passa. Um dia tudo vai passar. Não existe tormentos eternos. A gente vê pela nossa própria vida. Tem uma semana que a gente não está bem, a gente puxa um chicote. Na outra semana já dá uma aliviada, já vem algum... Porque senão a gente não aguentaria. E a gente tem o processo do sono.
Quando nós entramos no sono, quando nós nos desvinculamos, soltamos um pouco os laços com o corpo físico, a gente pega energia na fonte. A gente pega energia na fonte, no outro dia a gente volta pro corpo, acorda melhor. Não tem, os antigos não diziam assim, basta uma noite de sono? Uma noite de sono para me restabelecer, amanhã eu estarei melhor? Quantas vezes que você vai dormir, nossa, hoje o dia não foi fácil. Aí você dorme no outro dia de manhã, vem insights de várias coisas. Por quê? Porque você foi buscar as respostas na fonte, que é Deus, que é a espiritualidade. Não ao suicídio, sim à vida. A vida continua, sempre é uma continuação da vida encarnada. Quando vocês tiverem, aí o pessoal de casa, que tiverem alguém que está com pensamentos suicidas, orem com ele, dê um pouco mais de atenção, conversem, tragam para uma casa espírita, façam um passo de desobsessão, façam a sua parte. Se não conseguirem, escolhas. Não se culpem pelo que o outro escolheu para a vida dele. Só orem, continuem orando. Eles precisam de oração aonde eles estão. Eles precisam, porque num momento, num piscar de parar de consciência dele, no looping, ele escuta uma voz de longe. Alguém ajudando, alguém orando por ele. E talvez aquela oração o tire dessa conexão com a culpa. Porque os suicidas, eles sentem muita culpa. E a culpa que não deixa eles enxergar os benfeitores espirituais. Todos eles estavam do lado dela. Vocês viram que ela falou? Que depois ela soube que eles estavam ali? Ninguém está sozinho. Eles estavam ali, só que ela não conseguia enxergar. Ela estava num processo de culpa, de tristeza, de vergonha, por ter feito isso contra a própria vida dela. Então era isso, que eu já passei bastante, mas tudo bem. Nós estamos então no Setembro Amarelo, né? Muito importante a gente conscientizar as pessoas, sim, à vida. Vamos fazer uma oração, depois a gente tem então os passes e em seguida a gente inicia o estudo do Evangelho. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Pode acender a luz, não?